dezembro é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos. Acerca do nascimento. Aliás, que é a data de 2000, há 2010 anos é posta em causa. Portanto, sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão de cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. O que interessa foi um homem revolucionário. Ele foi um homem revolucionário. Agora vamos lá ver o que é revolução, Manel. O que é revolução? Foi um homem revolucionário à maneira do Che Guevara, não foi. À maneira de não sei o que, não foi. Ele foi assumiu na altura, ou terá assumido na altura, atitudes implacáveis. Ele fez atos autenticamente revolucionários. O primeiro grande ato revolucionário dele foi com a família dele. Deixou a família para trás, digamos o que dissemos lá dos irmãos, do pai, da mãe, agora dissemos isso, podemos estar aqui Mas revolucionário implacável. Agora, deixou. Pronto. E quando a mãe veio ter com ele a Cafarnaum, mais os chamados irmãos de Jesus, os parentes, foi porque ele era doido. Lá em Nazaré diziam que ele era doido, e ele era doido. Para o tempo de então ele era doido. Andava para ali a pregar o reino de Deus com homens, só com homens, o reino de Deus, a comer com os desgraçados, com os pobres, a não sei o quê, a curar aquela gente, a dar-se com toda a gente, a comer com toda a gente, portanto a fugir a tudo aquilo que era, diríamos, lei identitária dos judeus. Não se podia comer nem com este nem com aquele, não se podia sentar à mesa com o não-judeu. Ele sentava-se à mesa com não-judeus, ele andava com as mulheres, não distinguia homem e mulher. Portanto, isso é uma revolução completa. Esta foi a primeira grande revolução dele, foi deixar a própria família. Fez uma grande revolução, toda a gente sabe, aquela revolução que ele fez lá no templo, exatamente, e aqui não foi a brincar. Quer dizer, aquilo é um ato profético. Nós dizemos lá, em teologia, é um ato profético, mas de vez em quando roubamos a materialidade ao ato profético. Enfim, foi um sermão que ele pregou, mexeu mais neste, mais naquele. Não, ele bateu mesmo. Agora, não há dúvida nenhuma que aqui não foi uma pequena revolução à maneira dos zelotas, porque os zelotas batiam nos inimigos que eram os romanos, e os zelotas eram presos e iam de facto para a crucifixão. Quais são os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo que deviam manter-se hoje em dia? Os grandes ensinamentos que se mantiveram, que se mantêm, que foram estragados, que não sei o que, etc. Foram estragados pelos homens, pelas religiões. Pelos homens, por todos nós, estragados, olha, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Os grandes ensinamentos é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós, mas claro, para ele, diante da mensagem dele, ele pregou aquilo que ele chamou o reino de Deus, mas ele nunca definiu o que é reino de Deus, nunca disse o que era reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu com ele vou ter muitas questões. E você sabe que o Natal é uma data carregada de emoção, de lembranças, mas a essência do Natal é mesmo o nosso aniversariante. No Tribuna Independente de hoje eu trago dois homens de fé, o padre Juarez de Castro e o cantor Silvio Brito. Vou começar com alguma informação sobre o Natal, visto que a temática hoje nossa, o Natal e o seu significado.
E eu começo perguntando para o Padre Juarez, aquela pergunta que eu fiz um pouco antes. Então, olha... Por que o dia 25? Então, interessante. Ele nasceu no dia 25, foi isso? Olha, Jesus nasceu no dia 25. Não vamos ficar frustrados, decepcionados, nem dizer assim, ah, o Dalcides, o Padre Juarez e o Brito acabaram com o meu Natal, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro, porque a data de 25 de dezembro foi uma data escolhida logo depois. Aliás, é interessante lembrar que a grande festa do cristianismo nem era o Natal. O cristianismo ele começa a ser celebrado 300 anos depois da ressurreição de Jesus. A grande festa do cristão é a Páscoa. É a Páscoa. E continua sendo, né? Continua sendo a Páscoa. Mas o Natal, ele começa a ser celebrado no ano, por volta do ano 300, e com uma razão. Se Jesus viveu, morreu e ressuscitou, que é a Páscoa, ele nasceu. E se nasceu, a gente contempla esse momento. Provavelmente Jesus deve ter nascido na primavera, deve ter nascido na primavera do hemisfério norte. Agora, o porquê dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros. E existe a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus, que era o seguinte, era o momento que o Sol mais se afastava da Terra em relação ao hemisfério norte, tudo hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra, por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte. Então, é como se o Sol fosse acabando, aí ele voltava novamente. Então, o Sol que não é vencido, o Sol Invictus, o Sol invencível. Aí, o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus. Lindo. E ali, então, o dia 25 tem tudo a ver. Pronto. Aí, se a gente celebra o Sol nesse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão, é o Deus verdadeiro, é Jesus que vem como Sol. Então, nós mudamos a data da comemoração, a comemoração no dia 25 de dezembro, e não importa que dia que Jesus... Lá não importa, porque sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Uma luz vai aparecer no horizonte, iluminando os corações. Sol que brilha à noite. Llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario. Rosary. Un rosario para rezar. To pray. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte, and when they condemned him, hasta que fue sepultado. To when he was buried. Con estas dos cosas, with these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Pero gracias
a estas dos cosas, And thanks to these two things, no pierdo la esperanza. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. this here, in this item, is the history of God's failure. Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille, in quam Lucifer, qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. From heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. O obelisco do Vaticano. Calígula, que era um admirador das crenças egípcias, decidiu transportar um obelisco de Alexandria, no Egito, e levá-lo até Roma. Mas, para entendermos melhor a ideologia religiosa do imperador romano, e de muitos outros nomes famosos da história, inclusive papas, que eram obcecados por tal objeto solar, devemos primeiro aprender o que realmente significa esse monumento pagão. O obelisco no Egito Antigo representava o órgão sexual de Ra, o deus Sol, e além de ser considerado um sinônimo de proteção, dentro da religião egípcia, ele tinha a função mitológica de perfurar as nuvens e dissipar as forças negativas, tornando um objeto de grande importância para os egípcios e os seguidores do culto solar, já que ele reverenciava o deus Sol. O obelisco do Vaticano foi originalmente erigido em Heliópolis, cidade do Sol, no Egito, por um faraó desconhecido. Se você quiser entender mais sobre a cidade de Heliópolis e sua grande importância religiosa para os antigos, veja Heliópolis, a cidade dedicada ao deus Sol, no link abaixo deste vídeo. Augusto, o primeiro imperador romano, levou o monumento solar para Alexandria, no Egito, e em 37 d.C., Calígula decidiu transportá-lo para Roma, colocando-o no centro do Circo de Calígula, que também era conhecido como Circo de Nero, um local de entretenimento e morte, e que inclusive foi usado para executar cristãos, durante a perseguição romana. Posteriormente, esse circo foi demolido, e uma igreja foi construída em seu lugar, através do imperador Constantino, e então ela foi chamada de Basílica de São Pedro. O mais interessante é que parte da estrutura ainda existente do Circo de Calígula foi usada para edificar tal igreja. Mais tarde, em 1506, iniciou-se a construção da nova Basílica de São Pedro. A pedido do Papa Sisto V, o obelisco trazido por Calígula foi trasladado para o centro da Praça de São Pedro, pois o principal desejo do pontífice romano era que o monumento ficasse em frente ao edifício mais importante do Vaticano, a Basílica de São Pedro, onde permanece até os dias de hoje. O monumento pagão foi cristianizado pela Igreja Católica, que inseriu inscrições, símbolos e também uma cruz nele. O obelisco contém duas partes, sendo eles o corpo e a pirâmide, a qual representa os raios do Sol. Repare que a Igreja Católica e os papas são obcecados por estes monumentos solares, pois no Vaticano existem muitos outros obeliscos além deste.
Um ponto a ser ressaltado é o grande insulto contido neste grotesco pedaço de pedra, que representa o pênis do Deus Sol. Porque acima dele, a Igreja Católica perversamente colocou uma cruz, representando Yeshua, o nosso Salvador. Infelizmente, muitos não conseguem enxergar a verdade, que está tão nítida diante dos olhos do homem, mas que é tida como irrelevante e sem fundamento para os seguidores e defensores da Igreja Católica. Além de ser uma abominação, o obelisco também é uma grande afronta ao Altíssimo e a seu Filho.